Fala meu querido, só passando aqui pra te pedir o seu like e a sua inscrição. Tamo junto e eu espero que você goste do vídeo. Logo logo vamos ser 1000, então já cola com nós meu parceiro, valeu. Há várias centenas de anos, muito antes de terem lançado MC Pipoquinha e Fidget Spinners, houve uma guerra entre todos os humanos e monstros do mundo. Essa guerra durou mais de 100 anos e todos lutaram por tanto tempo que no fim até se esqueceram do motivo dessa briga. E já que nem lembravam mais, humanos e monstros decidiram simplesmente dar um fim a essa guerra estúpida e viver em paz. E assim, a paz entre os humanos e os monstros foi estabelecida. Muitos anos depois, um médico humano chamado Dr. Glenn Litchbate e a sua assistente meia cobra chamada Serpentite Nichols, que eu vou chamar só de Serafine por fins técnicos, são dois médicos especializados em tratar monstros. Ambos são médicos extremamente habilidosos e foderísticos da medicina. Porém, dentre os dois, o Dr. Glenn é o mais frio e calculista, sendo um homem de pouco tato social e um pouco sério demais no seu job, tanto que ele não mede esforços para garantir a saúde dos seus pacientes. E quando se trata de bom senso, o Dr. Glenn quer que se foda, desde que isso ajude na cura dos seus pacientes. E após verificar se havia caroços nos balões de uma minotaura, mesmo havendo uma médica no local, o Dr. Glenn declara que a mulher estava doente porque na verdade ela estava de buchinho cheio, na espera de um bezerrinho. E além disso, por alguma razão desconhecida de roteiro, nesse universo todos os monstros masculinos são de fato monstros. Já as fêmeas são belas deusas que são apenas meio monstros. Crítica social descarada, suspeito, não acha? E após terminar os atendimentos na clínica, o Glenn recebe uma carta de sua mestre, a doutora Cthulhu. Sim, exatamente, Cthulhu, pedindo que ele visite a arena mais próxima para cuidar dos seus pacientes enquanto ela está fora de viagem. A doutora Cthulhu é na verdade uma fêmea meio humana e meio povo, olha só, que também é uma médica famosa na região. Nisso, enquanto o Dr. Glenn fica animadaço para ajudar a sua mestre, a Serafine tá putaça da vida, pois ela tem ciúmes do nosso prota e não gosta nem um pouco do fato dele ficar se envolvendo com as suas pacientes femininas, que vai por mim, são muitas. E quando os dois médicos chegam na arena, eles descobrem que os pacientes são atletas femininas, quem diria, que competem nos torneios. Nesse momento eu só consegui imaginar essa cena. Uma dessas pacientes é Tissalia Cynthia, uma centauro e herdeira da Cynthia Transportation. E ao examiná-la, o nosso prota percebe que Tissalia está perfeitamente saudável e não tem nenhum problema. E após liberar a mina cavala, o Glenn continua com seus outros atendimentos. E no final do dia, após terminar o expediente, enquanto ele está indo pegar a sua Porsche para ir pro beach tênis, o Glenn é abordado pelas acompanhantes de Tissalia, Kai e Lorna. Elas insistem preocupadas que deve haver algo realmente errado com Tissalia, já que ela não ganha uma única partida na arena há um mês. Elas explicam que ela é extremamente talentosa e também muito dedicada, então é estranho que esteja perdendo tanto. Nisso, o nosso prota ignorante pergunta onde está o diploma de medicina delas, para ficarem dando palpite, mantendo o seu diagnóstico e garantindo estar tudo certo com Tissalia. Nisso, elas prometem dar um bonuzinho por fora para ele se o doutor analisar melhor o caso. Então o Glenn decide assistir uma de suas lutas para reavaliar a sua conclusão. Tissalia perde novamente, desta vez para uma mulher gato. Então o Glenn percebe qual era o real problema. O nosso prota nunca erra, exceto quando ele erra, mas fora isso, ele nunca erra. Então naquela noite, enquanto Tissalia treinava para a próxima luta, o Glenn e as duas assistentes se aproximam dela e a prendem, com Serafine prendendo a princesa Centauro de uma maneira que é perceptível que ela não ficou muito confortável. Com isso, o Glenn consegue colocar algumas ferraduras de ferro nos seus cascos, e a explicação para isso é que Tissalia estava cheia de ficar gastando dinheiro da sua herança real, e havia evitado usar ferraduras de ferro, o que comprometia o seu equilíbrio e causava suas derrotas. No dia seguinte, ela vence uma luta no estádio, após 10 derrotas consecutivas. Agora imagina o cara que apostou na 11ª derrota dela. É máfia! É máfia!
E após isso descobrimos como Glenn e a mina cobra se tornaram amigos e colegas. Acontece que durante a guerra, Seraphine foi levado para a família de Glenn como uma refém, para garantir que a sua família não quebrasse o acordo feito com os humanos. E durante esse período, os dois se tornaram grandes amigos, até que no final da guerra, ela foi devolvida à sua casa. Mais tarde, por sorte, destino, muito dinheiro ou roteiro, os dois acabaram indo para a mesma faculdade de medicina e se reencontraram. E certo dia, o Dr. Glenn e a Seraphine saíram para fazer compras nos canais de Merrow, construídos pela dragonesa Lady Skadi Dragelfest. A cidade é praticamente uma cópia de Veneza, construída sobre um grande corpo de água, e o transporte por lá é feito por barcos. Então os dois entram num barquinho e viajam pela City. Seraphine, que claramente, descaradamente está apaixonada pelo Glenn, fica muito feliz por estarem juntos fazendo compras, mas para o nosso prota lobo alfa solitário, isso é apenas uma curta viagem para comprar suprimentos. Nisso, os dois vão para uma loja, e bem na entrada, uma sereia começa a chamá-los de pombinhos apaixonados, e os convida para se aproximarem. A Seraphine já logo fica toda animadinha com a ideia de serem chamados de amantes, e força o nosso prota a ir até a sereia. E falando nela, a mina sereia chamada Lulala revela ser uma cantora que se apresenta para casais e outras pessoas que pagam por suas músicas, mas ela enfatiza que prefere muito mais cantar para casais. Papinho de vendedor, isso sim. Mas o nosso prota doutor, que não deixa passar nada, logo percebe algo estranho, pois a sereia tá com uma voz de taquara rachada. Nisso, o Glenn pede uma música, mas paga 2 moedas em vez de 3, oferecendo um exame médico gratuito como pagamento da terceira moeda. E como previu, a mina sereia não consegue nem terminar a canção e começa a tossir no meio da apresentação. E em seguida, eles descobrem que ela tem algum tipo de doença. Então o Glenn a examina e nota bolhas dentro de sua boca. Em seguida, ele verifica as guerras da sereia com os seus dedos de médico, sem luva e sem equipamento, e de uma maneira um tanto subliminar, diga-se de passagem. De qualquer maneira, o Glenn descobre que Lulala estava passando tempo demais fora da água, o que causou uma inflamação nas suas guerras, prejudicando a sua performance fora da água. Nisso, a mina Lulala explica que desde o desaparecimento do seu pai, ela foi obrigada a trabalhar 12 horas por dia, e por isso ela não podia passar mais tempo na água. E no meio da conversa, um garoto cai no rio, e Lulala imediatamente pula para salvá-lo. E quando volta com a criança, ela tá só o pó da rabiola. E enquanto os médicos tentam tirar o moleque do Vasco, Lulala desliza de volta para a água e começa a se afogar. Isso mesmo, meu mano. A mina é praticamente um peixe e começa a se afogar na água. E ao perceber isso, Glenn pula na água para salvar Lulala. E logo já mete uma respiração boca-peixe para forçar o ar no seu corpo e fazerem as suas guerras voltarem a funcionar. E os dois então são resgatados por Seraphine, que usa sua longa cauda para puxá-los para fora da água. Alguns dias depois, Lulala já está completamente bem. Ela conseguiu um emprego no salão do conselho da cidade nos canais de Merrow, onde canta diariamente e agora ganha dinheiro suficiente para sustentar a sua família. E depois dos testes que nosso prota fez nas guerras dela, Lulala já tá doidinha pelo nosso prota. Certamente a magia nos dedos desse cara. E enquanto isso, em algum lugar nos canais de Merrow, uma mulher é vista perseguindo alguns bandidos. Ela os persegue pelas ruas até ser emboscada de surpresa. No dia seguinte, depois que Glenn e Seraphine terminaram de tratar uma garota slime, deusa demais para ser uma slime, diga-se de passagem, eles são abordados por Lady Skadi e seu guarda-costas, Kunai Zenou. Skadi é uma garota meio dragão e meio humana, enquanto a sua serva, segundo ela, é um golem humano feito de centenas de partes de outros humanos misturadas. Basicamente um Frank, mas como a Skadinha é tímida, ela falava com uma voz muito baixa, então Kunai passava o verbo por ela. Basicamente, a luta que aconteceu na noite anterior foi entre Kunai e alguns bandidos, e durante o combate ela perdeu um braço, e Skadi queria que os médicos encontrassem o braço de Kunai e o reimplantassem nela. Porém, assim que Skadi sai, Kunai recusa a ajuda do Glenn. Ela já teve muitos médicos na sua vida, o que lhe trouxe más lembranças, e por isso ela odeia médicos no geral. E ignorando o fato de que Seraphine também era médica, Kunai diz a Glenn para se manter afastado, e afirma que procurará o seu braço sozinha. Tá bom, né? Até mais porque ficar andando pela cidade procurando um braço amputado é muito maneiro. Que rolê da hora, valeu! E
E mais uma vez, enquanto Kunai anda pelas ruas, ela percebe que os mesmos bandidos que a emboscaram ainda estão por lá e decide segui-los. Porém, novamente isso deu errado. Olha só, Kunai é novamente emboscada e dessa vez ela perde uma perna. É a pior guarda-costas que eu já vi. Assim, o nosso prota Glenn, sendo o médico dedicado que é, sai à procura do braço de Kunai e encontra Tissalia, que acha a perna perdida de Kunai. Nisso, o Glenn começa a examinar a perna e percebe que as costuras feitas nela foram feitas por amadores. Então, ele considera a possibilidade de que as pessoas que criaram Kunai talvez nem fossem médicos de verdade. E seguindo para outra cidade, o nosso prota encontra Lulala, que logo já lança o braço na mão dele e sugere que ele use as partes encontradas para localizar os seus donos. E em outro lugar longe dali, a mina Frank se arrasta até uma parede próxima, frustrada por ter perdido tanto a perna quanto o braço. No entanto, esse nunca foi o verdadeiro problema. O maior incômodo para ela era o fato de ainda ouvir as vozes das pessoas cujas partes do corpo foram usadas para criá-la. Nisso, o nosso Glenn a encontra e percebe que ela está com dificuldades, e apesar das reclamações de Kunai, ele insiste em querer reimplantar as suas partes. O médico então coloca os seus óculos e não apenas costura os membros de volta, mas também conecta adequadamente todos os vasos sanguíneos, explicando que isso provavelmente estava causando as vozes na cabeça dela, já que ela não sentia as partes do corpo como suas. E como todas as outras pacientes antes dela, Kunai também parece curtir os dedos mágicos do médico durante o tratamento. Depois que o Glenn termina o seu crochê, a mina Kunai agradece, mesmo com seu ódio por médicos, acreditando que o Glenn é diferente dos outros. Uma das amigas de bebedeira de Serafine encontra um ovo de Árpia e o deixa com ela. Serafine então aproveita para fazer uma prank com o nosso prota, dizendo ao médico que estava grávida. Porém aqui, pegadinha com o nosso prota não se cria, e ele logo percebe que é mentira. Nisso ela revela que na verdade estava escondendo um ovo de Árpia abandonado, dado por uma de suas amigas que havia encontrado o ovo na rua. Glenn então examina o ovo e descobre que ele era na verdade um óvulo não fertilizado. E nesse momento vários bandidos atacam a clínica diretamente pela porta principal. Mas como todos esses merdas eram apenas humanos normais, não foi muito difícil para Serafine meter a rabada nos invasores. Porém, assim que mais bandidos começam a chegar, os dois médicos saem vazados dali e correm rapidamente para encontrar Kunai. Nisso, ela explica que os bandidos eram na verdade traficantes de escravos, que capturavam árpias e as forçavam a botar ovos para venderem eles para os maiores e mais desprezíveis compradores do mercado negro. Os médicos então pedem proteção ao conselho da cidade, mas todos estavam ocupados com a missão de derrubar os traficantes de escravos no momento. Então eles não têm escolha a não ser se juntar a Kunai na missão. Skadi e Lulala também se unem a eles nos canais de Mirror. Lulala, que havia conseguido um emprego no conselho da cidade, estava trabalhando disfarçada, e essa era a sua primeira missão. E enquanto seguem na busca, de repente eles são atacados por arqueiros, mas felizmente Tissalia estava por perto e se enfrenta. E enquanto Kunai e Tissalia lidam com os bandidos do lado de fora, os médicos entram junto com Skadi e encontram as árpias capturadas. Todas pareciam estar suaves, fora o trauma, é claro, exceto uma árpia que estava com o ovo retido devido ao estresse da vida. Skadi e Serafine decidem que Glenn deve tratar a árpia para salvá-la, enquanto elas enfrentam qualquer bandido que se aproxime. Nisso, o nosso prota imediatamente começa a trabalhar para ajudar a árpia, nada desconfortável, a botar o ovo sem causar complicações. Enquanto Serafine luta contra os bandidos que se aproximam, ela se lembra de quando eram crianças e de como a sua família a escolheu como refém para que pudesse assassinar toda a família do Glenn caso o acordo com os humanos desse errado. E assim que o ovo é entregue em segurança à sua mãe, Serafine é atingido por uma faca mergulhada em veneno e desmaia no meio da batalha. No entanto, Serafine logo desperta, já que o veneno usado pelos traficantes não era forte o suficiente para uma verdadeira monstra. Então o Glenn explica que os traficantes foram presos e que a árpia botou o ovo em segurança. E depois de ouvir que tudo acabou bem, a Serafine decide admitir a verdade para o Glenn. Mas em troca, o Glenn revela que já sabia do plano da Serafine, pois sua família também havia feito uma pesquisa muito intensa sobre ela quando chegou à casa deles. E apesar de saber que ela estava lá para matá-los, o Glenn decidiu ser amigo dela. Achei deveras fofo. E isso deixa a Serafine tão feliz que ela simplesmente rasga suas roupas e vai para cima
cima da cobrona do nosso prota. Mas antes que ela pudesse ir adiante no fanservice, ela desmaia novamente. Mais uma vez, a doutora Cthulhu pede a seus 2 aprendizes que visitem a aldeia das Harpias para fornecer assistência médica aos moradores. Tissalia, que aparentemente decidiu que casará com o Glenn, oferece a sua ajuda para transportá-los até o vilarejo. E enquanto ela puxa a carruagem pelas montanhas, ocorre um deslizamento de pedras. Kai e Lorna se lançam para salvar a sua senhora, mas Kai acaba se machucando. O Glenn então sai rapidamente para prestar socorro, mas Kai não consegue andar. Felizmente, algumas harpias machos chegam e levam Kai até o vilarejo pelo ar, enquanto o restante do grupo também chega ao local. Na aldeia, o super fodástico médico Glenn examina a lesão de Kai com cuidado e descobre que é apenas uma torção leve, que desaparecerá com alguns dias de descanso. E após tratar a centaura, o Glenn ainda não consegue descansar, pois do nada praticamente todas as pessoas do vilarejo têm algum problema e aparecem na clínica temporária que ele estabeleceu. E depois de terminar os atendimentos do dia, o Glenn sai para tomar um ar fresco e se encontra com Lorna, que parece um pouco deslocada. Ela conta que estava com Tissalia, mas a sua senhora não está por perto, e devido à lesão de Kai, Lorna conta que ficou extremamente distraída e quase arruinou as negociações de Tissalia para empregar as harpias como mensageiras aéreas. E preocupada com a sua assistente, Tissalia procura o Glenn e pede que ele examine Lorna. Claramente ele deve ser psicólogo também, não é mesmo? Nisso, o Glenn não sabe por onde começar, já que Lorna não apresenta nenhum problema físico, mas parece sofrer de algum probleminha na cabeça. Ele então discute o caso com Serafine, que sugere que talvez Lorna tenha um complexo de submissão e precise ser controlada para se sentir segura e confortável. Cê é louco, não compensa. Tentando ajudar a mina centaura, o Glenn recorre a uma técnica milenar e pouco convencional dos seus livros, amarrando-a da cabeça aos pés e colocando uma venda nos seus olhos. E surpreendentemente, Lorna se sente melhor imediatamente, pois consegue focar melhor no seu trabalho, embora em particular o Glenn ache que ela talvez apenas goste de ser amarrada. E como forma de agradecimento, Kai e Lorna tentam seduzir o Glenn juntas para conhecer um pouco mais da sabedoria do nosso prota a fundo. Nisso, as duas dizem a Glenn que a sua senhora deseja se casar com ele, e se isso acontecer, elas também serão propriedades dele. E mesmo passando muito do limite do bom senso, o nosso prota se mantém firme na sua castidade e se recusa prontamente. No entanto, Kai e Lorna não vão desistir tão fácil e ainda mantém a esperança de que Glenn se torne seu mestre algum dia. E esse foi o resumo desse anime aí. Fora isso, agora toda semana eu vou trazer um anime novo aqui no canal, então já se inscreve aí e ativa as notificações para não perder nenhum. No demais é isso, obrigado por assistir meu rei, minha rainha e meu rainha. Falou!